Convido você também a pegar sua Bíblia e nós vamos abrir em um texto muito importante para a igreja, que é o texto de Atos capítulo 1, versículo de número 8. Esse tema, a vida com Jesus é doce, nós não trouxemos para as crianças apenas uma ideia de uma teologia triunfalista, de que está tudo bem, está tudo resolvido, você não tem responsabilidade nenhuma. Pelo contrário, nós trouxemos para elas essa importância de sermos responsáveis com aquilo que a gente ouve e então praticar a palavra de Deus. E o texto de Atos 1, versículo 8, ele traz para nós como igreja, como pais, como cristãos, uma responsabilidade muito importante e que nós devemos colocar isso na nossa casa e incutir isso no coração dos nossos filhos. Atos, capítulo 1, versículo 8 nos diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Talvez você já tenha visto esse versículo em diversas óticas, como domingo passado mesmo, o pastor Osnir trouxe para a gente sobre a ótica da igreja, de ser influência nas nações. Isso está extremamente correto, esse versículo fala sobre isso. Mas hoje eu quero lançar para você uma ótica sobre a sua casa, a sua Jerusalém, o local onde você está. Nós, como pais, como igreja, precisamos olhar para os nossos filhos e entender que nós devemos ser testemunhas para eles na nossa casa. E uma testemunha, ela quando é colocada diante de um tribunal, ela é chamada para dizer a verdade, somente a verdade. E nós, como cristãos, nós temos que sempre, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, apontar para a verdade. E a verdade é só é uma pessoa, é um homem que se entregou na cruz por mim e por você. É Jesus Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. E sem Ele, nós não podemos viver. Então nós temos essa responsabilidade de ser testemunho para a nossa casa. Mas talvez você que já é vó, pode olhar e falar assim: mas eu já fiz a minha parte. Mas eu tenho certeza que tem criança perto de você. Talvez você é tio, irmão mais velho, você é adolescente. A gente teve vários adolescentes participando da EBF. Eles foram testemunhos para cada criança que chegou aqui. E nós cremos que o Espírito Santo do Senhor é sobre todos, inclusive sobre as crianças. E as crianças oram, leem a Bíblia e se relacionam com Deus vivo. Eles precisam de pessoas que vão caminhar ao lado deles como testemunhas. E nós podemos ser essas testemunhas. Eu tenho aqui uma caixinha com um lenço. As crianças gostam de quando a gente faz mágica, faz algumas brincadeiras. E como elas estão aqui no templo, a gente trouxe também algo para elas. E essa caixinha, esse lenço, ele tem um significado. Essa primeira cor aqui que a gente está vendo, esse lenço rosa, ele representa a nossa natureza sem Cristo. Um engano que muitas vezes a gente tem em relação à criança é que filho de crente é crentinho. Mas deixa eu te contar uma coisa: filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho se ele não conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Toda criança,
ela nasce na mesma condição que eu e você, em pecado. E eles precisam conhecer Jesus Cristo e ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e entregar a vida deles ao Senhor. E nós, como pais, como igreja, temos essa responsabilidade de abençoar a vida das crianças e dar a eles essa oportunidade de conhecer ao Senhor. O texto de Deuteronômio, ele fala sobre essa responsabilidade que nós temos. E a criança, ela precisa ter pessoas ao lado delas, que vão falar o evangelho para ela. O texto de Deuteronômio fala para a gente falar para a criança quando estiver deitado em casa, quando estiver sentado na mesa, quando estiver andando pelo caminho, e nos ensina a inculcar. Inculcar é um trabalho que precisa ser feito de forma intensa, de forma todo dia. Porque, deixa eu falar uma coisa, o seu filho é o seu discípulo. O discipulado tem que começar em casa. O discipulado precisa começar com você na sua casa. A sua casa é a sua Jerusalém. E quando você está disposto a fazer essa parte dessa transformação, o Espírito Santo vai trabalhando na vida da criança. E do outro lado, olha só o que vai acontecendo, meus irmãos. Do outro lado, o Evangelho vai sendo pregado, anunciado, e uma transformação começa a acontecer. Uma transformação que vai na criança e começa alguma mudança a surgir. Talvez, pai, você fala assim, meu filho é difícil, ele não ouve. Mas quanto mais você fala, quanto mais você ensina, a palavra de Deus ela não volta vazia. E a transformação começa a ser gerada. E a transformação começa a acontecer, porque você se dispôs a anunciar o evangelho do reino de Deus para o seu filho. E você vai então ver o fruto disso. Você vai ver uma criança que segue o caminho do Senhor. E mesmo quando ela for velha, ela não se desviará dele. Então, eu e você temos essa responsabilidade de anunciar o evangelho, de ser testemunho para todas as crianças, de todas as nações. E comece pela sua Jerusalém. Comece no local que você está. Olha para o seu filho, talvez ele seja pequenininho ainda, mas você pode começar hoje a ler a palavra de Deus com ele, a orar por ele. Como que está a sua mesa? Virou uma mesa de estudos ou é uma mesa de olho no olho? De estar junto em casa. Começa pela sua mesa, se for necessário. Começa pelo tempo que você tem junto. Então, nós devemos ser testemunha para todas as crianças, e assim a gente vai ver uma transformação contínua na vida deles. O inimigo, com certeza, ele quer ceifar a vida de cada criança, mas nós, como igreja, temos essa responsabilidade de cuidar deles.